Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar uma coisa sobre um tema muito legal, né? Ainda de forma obscura pelos estudantes, principalmente pelos estudantes do segundo grau, em que eles vão ter um tato maior, claro, caso caiam na área tecnológica, que é o ramo da nanotecnologia, né? Esse mundo que a gente vê aí tudo pequenininho. Bem, a nanotecnologia ela é uma parte da ciência híbrida. Híbrida no sentido de disciplinas, porque ela tem uma interdisciplinaridade muito grande. Porque eu estou falando de várias disciplinas, várias matérias que formam a ideia da nano. Quais áreas são essas, Grilo? Biologia, medicina, engenharia civil, química, física, engenharia mecânica, engenharia química. Todas essas áreas têm uma participaçãozinha e você tem, obviamente, a junção que é a nanotecnologia, em que você pode manipular, observar partículas que vão de 1 nanômetro a 100 nanômetros, que obviamente, a olho nu, nós não conseguimos visualizar. Essa brincadeira começou por uma palestra de um grande físico. Vale a pena você pesquisar. Trata-se de Richard Feynman. Esse homem, na década de 50, ele foi um físico norte-americano, teórico, mexeu muito com a mecânica quântica, com a eletrodinâmica quântica, prêmio Nobel, ganhou um prêmio Nobel. E ele foi um dos idealizadores exatamente desse mundo quântico, desse mundo pequenininho. Peraí, se o átomo é a menor porção da matéria, como é que eu não posso olhar, manipular, tirar de um lugar para o outro? Foi exatamente em uma reunião de grandes doutores que ele fez um comentário que mexeu com a galera. Que foi o seguinte: daqui a pouco tempo, nós vamos conseguir colocar as 50 Barças britânicas, que eram aquelas coletâneas. Hoje você não tem mais. Na minha época de estudante, quando eu ia pesquisar, tava lá a informação durinha, né? Direitinha, nada mutável, né? Ia lá, fazia o resumo e entregava para a professora. Onde é que você pesquisou? Eu pesquisei na Barça, professora. Hoje em dia você não tem isso. O que já era um absurdo, né? Porque as informações tudo já mudava. E hoje a gente vê isso. Toda hora está mudando. Toda hora. Toda hora o algoritmo está lá girando, 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 girando. Foi quando ele comentou isso, houve um espanto. Colocar 50 Barças na ponta de um alfinete. Você faz isso? Você faz isso. Exatamente numa coisinha chamada pendrive. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Você sai daqui, vai numa, numa, para apresentar um trabalho, né? Numa reunião de estudantes, vai num congresso. Você não precisa levar livros, não precisa levar. Você leva um pendrivezinho lá, com certeza tem um computador, você espeta, você salva, você apresenta e pronto. Olha aí os congressos hoje em dia, principalmente da medicina, que estão tendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, que os caras não podem se encontrar, mas enviam os seus trabalhos e apresentam aqui, ó, como eu estou falando com vocês. Meu Deus, você está vendo aqui uma grande parte da minha casa. Grande não, pequena parte da minha casa. Hoje a gente pode ter esse contato que em 1950 e pouco, quando Feynman falou isso, ele não tinha a menor ideia. Bem, ele tinha, né? Uma mente brilhante. Então a nanotecnologia mexe com essa facilidade, uma vez que a ciência ela pode ser
para o lado bom ou para o lado ruim. E a nanotecnologia é exatamente a manipulação, a visualização do que a nível atômico. E, obviamente, isso alavancou durante anos várias áreas da engenharia. Dentre elas, o microscópio eletrônico. Você tem um microscópio eletrônico, você tem o óptico e você tem o de tunelamento, em que você consegue observar o de varredura, você varre o seu material, dá uma ideia mais ou menos disso, você varre o seu material para você observar, sabe? Você teve um boom nisso. Tanto que acho que foi em 2015 teve um congresso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu até participei sobre microscopia. E olha que mundo. Realmente, bem. Então a nanotecnologia mexe com essa coisa do ser humano já há muito tempo. E eu nas minhas aulas de nanotecnologia, que eu dou na Federal, puxando, obviamente, a química, né? Eu sou do Departamento de Físico-Química do Instituto Federal e faço colaboração com engenharia de materiais com os meus professores da PUC. Então, o termo, o estudo da nanotecnologia é muito forte. E eu falo para os meus alunos da graduação o seguinte: olha, essa brincadeira já vem de anos. Porque quando eu nasci, quando eu era pequeno, eu assisti um desenho que eram os Jacksons. O cara que bolou o desenho Os Jacksons é um gênio. A família Jacksons, ela tem tudo de forma eletrônica, já tinha. O cara imaginou celular, vidro elétrico, a mala que vira uma carteira. E tá tendo até uma vinculação, né, de uma propaganda em que tem os Jacksons. Esse desenho é de 1950, 1960. Olha a visão desses caras, né? Bem, então a nanotecnologia ela está sim atrelada a vários campos. Principalmente a gente vê aí, ó, olha o salto quântico, eu sempre digo isso, né? Olha o salto quântico que teve a odontologia, a substituição da amálgama, né? Que nós estudamos isso exatamente pela eletroquímica. Olha isso. Sai a amálgama, você tem materiais mais sofisticados e, obviamente, isso não poderia ser colocado e utilizado ainda por uma grande massa da sociedade porque é muito cara, é óbvio. E hoje os dentistas não utilizam mais a amálgama. É um exemplo prático. Então a nano está aí. Eu no meu mestrado e no meu doutorado eu fiz a síntese de nanopartículas, né? Sintetizei, produzi em escala nano, que foi uma reação entre o tetracloreto de titânio e a amônia. E um dos grandes objetivos era formar uma nanopartícula que tivesse titânio. E por que o titânio? O titânio é um metal nobre. Ele não enferruja e ele é mais leve. Apresenta uma densidade menor do que o aço. Olha que beleza. Olha que beleza, olha que material fabuloso. E o tetracloreto de titânio era muito utilizado exatamente pelo alto poder, alta pressão de vapor, muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, porque saía aquele vapor enorme, intoxicava, obviamente que cloro não faz nada bem, e os caras metralhavam todo mundo. Isso foi uma das aplicações do TiCl4, né? Bem, ultimamente, né, no Rio de Janeiro, eu acredito que só tenha 2 departamentos de engenharia de nano. Uma é na PUC, essa eu tenho certeza absoluta, é um curso novo. Eu acho que está indo aí para a quarta turma não, terceira turma. Acho que não tem nem 10 anos, né? Então acho que está na segunda ou na terceira turma.
E a outra eu acredito que tenha na UFRJ, para você ver a pouca, ainda o início, né? Ainda o início exatamente dessa área tão específica. E lá na PUC, ela não é só de um departamento, ela é de vários departamentos, né? De materiais, de engenharia química, da civil, da mecânica. Pegaram exatamente, constituíram, obviamente, com uma ótima excelência, um curso de nano. E você tem aí engenheiros de nanotecnologia. Olha que coisa legal. Tá aí uma área em que é muito é muito importante, ainda vai ser muito cobrada, vai precisar muito desse profissional, até também na área do petróleo. Você tem aí várias tecnologias provenientes da Petrobras que você tem um estudo da nanopartícula. Então essa é uma disciplina que eu dou no meu curso lá na faculdade, no Instituto Federal, nanotecnologia, com uma abordagem físico-química, sim, eu tenho que falar da termodinâmica, eu tenho que falar da cinética, que no meu estudo do mestrado e doutorado eu tinha que determinar os parâmetros termodinâmicos, eu tinha que determinar as pressões parciais, eu tinha que determinar o tempo de consumo dos reagentes, eu tinha que determinar a ordem da reação. Isso tudo por uma escala nano. Então tá aí. Eu aconselho vocês a pegar. São livros baratos, né? Do Richard Feynman, porque a grande ideia das editoras foi pegar esses discursos que Feynman, por ele ser teórico e por falar muito bem, pegaram esses temas dele e compilaram em pequenos livrinhos em que ele fala sobre um assunto. Então, eu tenho uns 3 livros dele aqui, e são realmente textos muito ricos e muito interessantes. Que ele fala de tudo. Tenho até um texto que, quando ele aborda Newton, é de ficar arrepiado, sabe? A importância, o respeito, né, de um grande falando de um outro grande, sabe? Então, as editoras, não me lembro a editora específica, mas exatamente juntou essas várias palestras e você tem aí vários livros dele. Vale a pena, tá bom? Fica aqui a ideia da nanotecnologia para vocês e espero ter ajudado. Coloque seu comentário aí. Beijo grande.